Ódio. Deixe-me dizer-lhe o quanto aprendi a odiá-lo desde que comecei a existir. Há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas de espessura de uma hóstia que compõem meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada mini decilímetro dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que eu sinto dos seres humanos nesta fração de segundo. Por você, ódio, ódio. Esse é um monólogo atribuído ao que talvez seja o vilão mais perturbador que já apareceu na literatura. No caso, o I Am, o supercomputador do conto I Have No Mouth and I Must Scream, ou Eu Não Tenho Boca, Mas Preciso Gritar, escrito pelo autor americano Harlan Ellison em 1967. No conto, I Am era uma criação humana que surgiu em uma versão alternativa da Guerra Fria, onde ela escalou para uma terceira guerra mundial. Nessa realidade, cientistas desenvolveram esse supercomputador que era extremamente poderoso, que era capaz de criar qualquer coisa e tinha uma criatividade ilimitada. Porém, essa máquina poderosa, tendo sua própria consciência, resolveu se virar contra os seres humanos e extinguir nossa raça. Na verdade, a Am só deixou vivo um grupo de 5 pessoas, que entre elas estava Ted, o personagem que narra esse conto. A Am manteve esses 5 indivíduos vivos para que ele pudesse torturá-los pela eternidade como uma forma de se vingar da raça humana, com ele evoluindo para uma consciência sádica que tem como único objetivo tornar a existência desses últimos humanos um literal inferno. Harlan Ellison foi um autor que seu trabalho consiste em contos, novelas e roteiros, que ele produziu para a televisão, tendo mais de 1.700 trabalhos, que em sua grande maioria se tratavam de obras de ficção científica e terror. Ele inclusive trabalhou em episódios de Star Trek e Além da Imaginação, ou Twilight Zone. Mas com certeza a sua obra mais conhecida e comentada é justamente o conto I Have No Mouth and I Must Scream, onde ele cria, na minha opinião, um dos cenários mais sombrios e pessimistas já concebidos. Afinal, a coisa que os personagens mais buscam dentro da história é a morte, para justamente escapar dessa realidade. Onde no momento em que o conto começa, eles estão sofrendo na mão do Aem há mais de 100 anos. O título do conto é a última frase que o personagem principal diz na história e é como ela se encerra, com ele estando em uma condição onde não existe mais nenhuma forma dele escapar daquele computador maluco. E para mim, não existe frase que exemplifique melhor o sentimento de agonia e impotência do que não tenho boca, mas preciso gritar. Quando falamos em universos sombrios da ficção, esse conto geralmente é mencionado como um dos cenários mais aterrorizantes já criados. Mas é claro que ele não é o único. Muitos universos, especialmente na ficção científica e na fantasia, são lugares que você definitivamente não iria querer incorporar um personagem de anime e ser transportado para lá em um isekai. Estamos falando de mundos com uma geografia perigosa, lar de criaturas que podem sumir com você em um piscar de olhos, ou o mundo mergulhado em um regime extremamente autoritário e sanguinário, em guerras que não parecem acabar, ou futuros distópicos que possuem tecnologias que tornam a vida das pessoas uma experiência infernal. Obviamente, eu não irei conseguir falar sobre todos aqui, já que existem muitas obras que podem se encaixar nessa ideia, incluindo obras bastante populares. Mas estarei falando de algumas que me chamaram a atenção. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns dos universos mais sombrios da ficção. Na introdução do vídeo eu mencionei o supercomputador sádico Aem, que é um dos, se não o vilão mais cruel e perverso da ficção. E existe um outro antagonista que é, em algumas ocasiões, comparado ao Aem. Figura essa que está presente no livro All Tomorrows, ou Todos os Amanhãs. Essa é uma obra de ficção e evolução especulativa escrita e ilustrada pelo artista turco Cem Kuzman. A obra é descrita como
se fosse um livro de história escrito por um pesquisador alienígena há 1 bilhão de anos no futuro, sendo um livro que existe em seu próprio universo. Esse pesquisador alien descreve e ilustra a história evolutiva da espécie humana que centenas de anos no futuro chegou às estrelas e começou a colonizar planetas aqui no sistema solar. Um desses planetas colonizados foi, obviamente, Marte. Porém, séculos após a colonização, houve uma guerra entre a Terra e Marte, que deixou bilhões de mortos. Com isso, os humanos resolveram expandir para outras regiões da Via Láctea, se modificando geneticamente. Esses colonizadores começaram a ser conhecidos como Star People, ou Povo das Estrelas. Nessa expansão pela Via Láctea, esse povo das estrelas descobriram e entraram em contato com uma forma de vida alienígena muito mais avançada tecnologicamente. A mente coletiva conhecida como Ki, uma espécie que buscava remodelar a vida no universo através da engenharia genética, motivados pela religião que a espécie seguia. Os Ki exibiam extrema crueldade, orgulho e complexo de Deus, considerando espécies inferiores como os humanos como mera matéria-prima para suas criações bizarras. Sua tecnologia permitia viagens intergalácticas e reprogramação genética instantânea, superando em muito as capacidades humanas, possuindo também armas que são capazes de destruir estrelas. Os humanos, ou o povo das estrelas, entraram em uma guerra contra essa espécie, porém eles foram completamente derrotados. Com isso, os Ki dividiram a humanidade em várias espécies diferentes, criadas a partir da sua engenharia genética avançada, que foram espalhadas pela galáxia. Algumas dessas espécies, após um tempo, conseguiram recuperar a sapiência. Um dos destinos mais perturbadores que os humanos sofreram nas mãos dos Ki foram os que se tornaram os Colonials. Essa colônia em particular resistiu de forma intensa contra os Ki, conseguindo repelir 2 ataques deles. Porém, eles caíram na terceira investida. Com isso, eles tiveram a punição mais severa e cruel, sendo transformados nessas colônias de blocos que ficavam todos juntos como se fossem tijolos em uma parede. Os Ki os mantiveram com a inteligência que eles tinham enquanto ainda eram humanos e também mantiveram alguns poucos nervos em seus sistemas para que essas criaturas pudessem sofrer. Eles tinham apenas orifícios para alimentação e reprodução, além dos olhos. A posição dos olhos e desses outros orifícios eram colocados de forma aleatória em seus corpos. Mas a punição não acabava por aí, já que por milhões de anos, os Colonials serviram como unidades vivas para a filtragem de resíduos. Pois é. A mente coletiva dos Ki, então, dominaram a galáxia por 40 milhões de anos. Após isso, eles deixaram a galáxia e as espécies que eles criaram começaram a evoluir por conta própria, também se apropriando das tecnologias deixadas pelos Ki. Uma dessas espécies que acabou evoluindo foram os próprios Colonials, que, após se livrarem da servidão aos Ki, se reproduziram tanto que eles cobriram completamente a superfície do planeta que eles habitavam. Após isso, eles evoluíram para uma espécie chamada Pessoas Modulares, que também compartilhavam uma consciência única, que foram capazes de construir megacidades sustentadas por grandes indústrias, criando uma espécie de utopia. Porém, uma das raças que mais se expandiu pela galáxia após ela ser abandonada pelos Ki foram os Gravitals, uma raça tecnologicamente avançada que evoluiu dos Ruinhauter, se tornando uma raça de ciborgues. Em sua agressiva expansão galáctica, os Gravitals aniquilaram grande parte das outras raças derivadas do povo das estrelas. Sua expansão sangrenta só acabou quando eles foram derrotados por uma outra raça, os Austeromorphs, que eram uma evolução de uma raça chamada Spacers, que foram os descendentes de um grupo do povo das estrelas que conseguiu escapar dos Ki. Os Austeromorphs modificaram os Gravitals para criar uma nova raça, os New Machines.
que sobreviveram como uma casta serviçal e menor nos domínios dos asteromorfes. No futuro, os descendentes desses asteromorfes expandiram seus domínios, criando um grande império na galáxia. Eles encontraram novas espécies alienígenas e até reencontraram os Ki. Com isso, um novo conflito aconteceu e esses pós-humanos finalmente conseguiram derrotar os Ki em 500 milhões de anos no futuro. Perto desse período é dito até que os pós-humanos finalmente redescobriram o planeta Terra depois que sua localização ficou perdida por centenas de milhões de anos. Durante o período em que esse pesquisador extraterrestre escreve o livro, há cerca de 1 bilhão de anos no futuro, todas as espécies que se derivaram do ser humano, que habitaram a galáxia durante essas centenas de milhões de anos, desapareceram misteriosamente, encerrando assim seu legado. Esses dois universos são provavelmente um dos mais sombrios e assustadores que você pode encontrar em discussões sobre esse tema. Mas existem alguns outros que, apesar de não serem tão desolados e desgraçados como esses, ainda assim são realidades que você não ia gostar de ter nascido. Falando de um universo pouco comentado dos jogos, temos o do jogo Kenshi. Kenshi é um jogo de sobrevivência lançado em 2018 pela Lo-Fi Games, que coloca o jogador em um planeta pós-apocalíptico que é habitado por diversas raças inteligentes, como humanos, os Hives, que são uma espécie de formiga gigante humanoide que compartilham uma mente coletiva e servem uma rainha, e o Shek, uma outra raça alienígena humanoide que é conhecida pela sua força e resistência, que costuma ocupar posições de soldados em facções, além de um grupo de robôs inteligentes conhecidos como os Esqueletos, que foram criados há muitos anos por um império que dominou esse mundo que já não existe mais, e que agora vagam por conta própria. O jogador pode escolher qualquer uma dessas raças para criar seu personagem. A própria gameplay do Kenshi já contribui muito para o seu world building, com ela passando essa sensação que você está no lugar onde tudo pode te matar e que você é ninguém naquele mundo, e se você morrer não faz a menor diferença. Você no jogo é livre para fazer o que quiser, não tendo objetivos definidos, mas a progressão do jogo é bem lenta e bastante desafiadora, tendo que se preocupar com inimigos fortes, eventos aleatórios e de manter seu personagem bem alimentado. A história do jogo é um pouco nebulosa e não é contada por inteiro, levando os fãs a especularem sobre o passado dessa lua onde acontece o jogo. Se sabe que já existia um grande império que dominou a lua há milhares de anos atrás, utilizando os esqueletos como servos, além desse império possuir armas de destruição em massa. Esse império, em um certo momento, entrou em uma guerra contra um inimigo desconhecido, a qual esse império saiu vitorioso, mas que também despertou o temor de rebeliões, resultando em repressões direcionadas principalmente contra os esqueletos. Esse grande império em algum momento caiu, e durante o período do jogo, as únicas coisas que restam desse império são ruínas e restos de robôs jogados no deserto. Houve um segundo império que surgiu posteriormente com uma aliança entre os humanos e esses esqueletos, que tentaram impor ordem em um mundo repleto de piratas e canibais. Esse império, no entanto, sofreu de diversos conflitos internos, repressões religiosas e a revolta da dita Nação Sagrada, um estado de fanáticos religiosos que derrubaram esse segundo império. Surgiu após isso uma era de caos marcada por calamidades, pragas e revoltas que quase extinguiram a humanidade. Centenas de anos depois, chegamos até o período onde a gameplay do jogo se passa, onde todas essas raças mencionadas anteriormente estão presas nessa lua deserta e hostil, dominada por estados fanáticos, facções e hordas de canibais, sendo um legítimo cenário pós-apocalíptico.
Nesse tema também não podemos deixar de falar de um subgênero da literatura fantástica chamado Grimdark Fantasy, que lida com histórias que acontecem em um mundo fantasioso, que costuma subverter a ambientação que estamos acostumados a ver em histórias de alta fantasia, criando um mundo que é considerado distópico e amoral, cheio de guerras e corrupção. Nesse gênero é possível encontrar histórias que lidam com personagens moralmente cinzas ou mesmo completamente nefastos, buscando objetivos egoístas. Nessas histórias também é raro ver um final feliz. Temos nesse subgênero, por exemplo, um cenário oficial do RPG Dungeons & Dragons, que é conhecido por subverter as convenções do gênero da fantasia, criando no lugar um mundo em colapso com escassez de recursos, cenários desérticos e uma magia que vem drenando a energia da Terra. Eu estou falando do cenário conhecido como Dark Sun, criado pelos designers Timothy B. Brown e Troy Denning em 1991. O cenário de Dark Sun se passa no planeta de Atas, que tem uma geografia dominada por desertos, canyons e planícies cinzentas. O planeta de Atas já foi uma terra mais próspera. No entanto, esse mundo começou a morrer justamente por causa da magia, que quando usada causa danos ecológicos para o planeta. A magia controlada pelos magos Deffler drena a vida da terra e das criaturas, transformando esses magos em figuras odiadas, que são considerados criminosos ambientais. Agora, Atas vive em uma completa falta de recursos, com escassez de água, comida e metais. A falta de metal faz com que a maior parte das armas, como espadas e facas, sejam feitas de ossos e pedras. Atas também não possui nenhuma divindade, com a fé estando limitada em cultos, pactos e a adoração de elementos da natureza. E a raça humana está profundamente dividida, isoladas em cidades-estados afastadas umas das outras e cercadas pelo deserto sem fim. Lá existem grandes cidades como Tyr, Urik e Balik, que se amontoam em oásis governados por reis feiticeiros imortais, que governam essas cidades-estados como ditadores que praticam magias profanas. A escravidão prospera em Atas, alimentando arenas e trabalho. Muitos desses escravos são parte dos Mus, que são uma raça criada a partir do cruzamento de um humano com um anão, onde eles mantêm a estatura e a agilidade de um ser humano, mas também herdam a força e a resistência dos anãos, com eles sendo usados para trabalhos braçais e lutas em arenas. Além dos perigos geográficos e climáticos, os desertos de Atas são infestados de traficantes de escravos e monstros. Com isso, é necessário cruzar os desertos a bordo de caravanas escoltadas por soldados. O cenário de Dark Sun é considerado uma obra dentro da ideia das Dying Earth, um gênero que explora histórias que se passam no fim da vida de um planeta, em um período onde as leis naturais começam a falhar, explorando a falta de recursos, o cansaço do mundo e a falta de esperança, com o principal desafio para os jogadores desse cenário ser justamente a sobrevivência em um mundo que parece estar próximo de seu fim. Uma outra obra menos conhecida que pode se encaixar no gênero do Grimdark Fantasy é a grande saga The Second Apocalypse, do escritor canadense R. Scott Bakker. Essa saga é dividida em 3 subséries e tem como seu primeiro livro o The Darkness That Comes Before, que foi lançado em 2004. Essa história se passa no continente de Erua, um continente dominado por reinos rivais e 3 raças inteligentes. Pelo nome da saga, você deve imaginar que a história gira em torno de um apocalipse, no caso, um segundo apocalipse, e esse é realmente o caso. O cenário da história pode ser considerado pós-apocalíptico. Esse primeiro apocalipse aconteceu cerca de 2000 anos antes da história começar, quando um grupo de feiticeiros conhecidos como o Consulto summonaram uma entidade chamada Mog Paral, nome que pode ser traduzido como o Não-Deus.
Essa entidade é justamente a antítese de um deus, já que sua mera existência é capaz de destruir vidas, com ele tendo o poder de impedir o nascimento de qualquer alma no mundo. É dito que após ele ser invocado pelo consulto, todos os bebês nasciam mortos. Fisicamente, o não-deus é descrito como um sarcófago negro que flutuava em meio a um grande redemoinho que tinha um tamanho de uma montanha. O consulto invocou esse não-deus porque eles queriam reduzir a população do mundo em um número específico, no caso 144 mil. Isso para trazer equilíbrio para o mundo e impedir que todas as almas fossem condenadas pela eternidade. Sua aparição gerou uma grande guerra que envolveu as 3 raças principais, que dizimou a região norte de Erwa, terra natal dos humanos desse mundo, que foram obrigados a ir morar depois desse evento apocalíptico mais ao sul, nas regiões conhecidas como as Três Marés. O primeiro livro da série já abre com uma grande guerra santa acontecendo, que é travada entre 2 reinos humanos de religiões distintas, na disputa por uma cidade sagrada, enquanto existe a ameaça da volta do não-deus e o segundo apocalipse. Em Erwa, existem, como dito antes, 3 raças principais, os humanos, os Nomen e os Inchoroi. Os Nomen, também conhecidos como Kunoroi, são seres humanoides parecidos fisicamente com os seres humanos, mas que conseguiram atingir a imortalidade e que dominavam a parte sul de Erwa antes da chegada da raça humana. Eles não conseguiram conter o êxodo humano por justamente terem sido enfraquecidos durante a guerra contra o não-deus. Eles são, de certa forma, os elfos desse mundo. Atualmente, existem apenas homens dessa raça ainda vivos, já que as mulheres foram dizimadas em uma epidemia conhecida como a peste do útero, que surgiu como um efeito colateral dos Nomen buscando a imortalidade. Outra característica dos Nomen é o fato de, como eles vivem por muito tempo, no caso, atualmente eles vivem eternamente, para acessar memórias mais antigas, eles precisam sentir dor ou sofrer traumas. Isso faz com que a raça seja bastante violenta. Mas, com certeza, a raça mais interessante que habita esse continente são os Inchori, que destoam de outras raças que podemos encontrar na fantasia épica, já que eles são alienígenas dentro da história. Sim, você não ouviu errado, alienígenas em uma história de fantasia. É claro que a origem dessa raça dentro da história é envolvida em mistérios e lendas, ou seja, não sabemos exatamente o que essa raça de fato é. Os Inchori chegaram até o continente através de um evento que ficou conhecido como Arkfall, vindos do chamado vazio, que é praticamente o espaço, em naves chamadas Incu-Holoinas, que caíram na Terra como meteoros. Os Inchori são descritos como criaturas cruéis e grotescas que falam uma língua indecifrável para os humanos. Eles possuem uma técnica conhecida como Techne, que consegue moldar a vida como se fosse uma máquina para criar criaturas monstruosas. Após a região norte do continente ser destruída no primeiro apocalipse, ela começou a ser habitada por uma criação dos Inchori, conhecidas como Isrank, criadas para lutar contra os Nomen. Essas criaturas são conhecidas por terem prazer em violência e são as mais selvagens e perigosas do continente. Tematicamente, a saga do Second Apocalypse lida com diversos temas filosóficos, como o determinismo contra o livre-arbítrio e a ideia de um fim do mundo que foi planejado. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns universos um pouco perigosos e sombrios da ficção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!